Olá, boa tarde, voltei. Eu tinha esquecido de pegar a Bíblia ali. Boa tarde. Então, como nós estávamos já começando a conversar, hoje nós queremos tratar sobre a tristeza. Boa tarde, sejam muito bem-vindas. Vocês são, assim, uma bênção de Deus. Como eu costumo sempre falar, estarmos aqui reunidas nesse momento é uma bênção de Deus. Tanto porque estamos separadas fisicamente, assim, de lugares tão diferentes. Nós estamos separadas, mas pela internet podemos estar juntas. Boa tarde, tudo bem? De onde que você está assistindo? Digita aqui de onde que você está. Ah, e por favor, digita o coraçãozinho se a imagem está boa e se o som está bom. Olha, então nós vamos conversar sobre a tristeza. Me diga, você já se sentiu triste em algum momento? Em algum momento a tristeza já chegou aí na sua vida? Ou, obrigada. Ou, será que legal, de Boston, muito bem-vinda. Vanilde, muito bem-vinda. Em algum momento a tristeza já chegou aí na sua vida? Ou alguém da sua casa, alguma pessoa próxima a você, já chegou a tristeza e você, assim, convivendo com essa pessoa, você já percebeu que ela estava triste? E a outra pergunta que vem é, será que temos sabido lidar com a tristeza quando ela chega? É um outro ponto muito importante, porque se a tristeza chega e nós não sabemos como lidar com ela, ela pode vir a se tornar algo pior. Então, nós queremos conversar sobre isso, porque nós entendemos que a mulher elegante por inteiro... legal! A mulher elegante por inteiro, ela precisa saber lidar com a tristeza quando ela chega. E detalhe, a mulher elegante por inteiro, ela não vai ser nunca elegante por inteiro se ela tiver um coração triste. Concorda? Concorda comigo? Você já percebeu como que o semblante, a linguagem facial, ou a comunicação não verbal por meio da nossa face, das expressões, dos olhares, eles revelam o que está no nosso coração? Quando nós estamos com o coração alegre, a nossa face, o nosso semblante irradia aquela luz. Agora, quando estamos tristes, por mais que nós nos esforcemos, o nosso semblante acaba revelando como que nós estamos, não é verdade? É difícil disfarçar, muito difícil. Então, vamos relembrar o que de fato é a tristeza. O que é a tristeza? Olha, tristeza é uma emoção humana, normal e temporária, presta atenção nisso, é temporária, que se caracteriza pela falta de energia, pela melancolia, pelo desânimo e falta de alegria. E é uma reação natural a situações difíceis, como perdas, decepções, frustrações e traumas. Isso é um conceito de tristeza. E a tristeza é uma das 5 emoções básicas universais. Juntamente com a raiva, olha que interessante, as 5 emoções básicas universais: tristeza, raiva, medo, o nojo e a alegria. Então, a tristeza, ela está dentro dessas 5 emoções básicas universais. Agora, a pergunta é, quais são as principais características da tristeza? Você já percebeu como uma pessoa fica quando ela está triste? Quais são as principais características? Olha, ela pode ser relacionada a algo que contraria o que o indivíduo acreditava almejar. Ela pode produzir sentimento de impotência, vontade de chorar e expectativa negativa quanto a eventos futuros. Então a pessoa perde aquela motivação quanto a eventos futuros. Outra característica da tristeza, ela pode estar relacionada a uma pessoa, a um objeto
ou algo valioso para o indivíduo. E a tristeza também tem como característica ela poder alterar o modo de pensar e agir. Então, se uma pessoa está triste, ela pode ter alterado a sua maneira de pensar e agir. Faz parte, então, essas são algumas características da tristeza. E agora, o que acontece com uma pessoa que está triste? O que acontece com uma pessoa que está triste? Quais são os principais sintomas? Veja se aí, na sua vida ou nas pessoas que você convive, veja se essas características, esses sintomas não estão presentes. Primeiro, apatia e melancolia. Depois, diminuição da energia. A pessoa fica assim, sem ânimo, né? Sem vontade. Desânimo total. Falta de vontade de fazer as coisas. A pessoa, na verdade, ela quer ficar quietinha, ela quer ficar isolada, ela perde o prazer nas coisas, até aquelas que ela gostava de fazer. Acaba tendo o quê? Uma baixa autoestima. Ela prefere ficar isolada do que conviver com as pessoas. Há também o aumento ou a diminuição do apetite e do sono. Você já reparou isso alguma vez? Há também o cansaço, uma fraqueza e até uma indisposição. Os pensamentos negativos de culpa, arrependimento, vergonha e até de morte. Boa tarde, sejam bem-vindas. Há também alguns sintomas acontecem no coração. Alterações do coração, aceleração dos batimentos cardíacos e a pressão do peito e até falta de ar. Você já reparou que quando uma pessoa está triste, ela fica assim buscando ar? Você já reparou? Parece que tá difícil até para respirar. Esse é um dos sintomas da tristeza. E você sabia que a tristeza, os sinônimos da tristeza, porque às vezes a pessoa não fala que está com tristeza e nem admite isso. Mas existem alguns sinônimos, olha só. O desgosto, a melancolia, a prostração, um abalo, a adversidade, a aflição. Às vezes a pessoa está amargurada, angustiada. Isso também são sinônimos. A tribulação, contrariedade, contratempo também, desagrado, desconsolo e desolação. Então, boa tarde, sejam bem-vindas. De onde que você está assistindo? Digita aqui de onde que você está assistindo. Vocês são muito bem-vindos. Esses são sinônimos da tristeza. E quais são os antônimos? Só para a gente trazer a nossa memória. Alegria, contentamento, júbilo, prazer, satisfação, agrado, deleite, enlevo, gosto, gozo de alguma coisa, regalo, regozijo, ânimo e energia. Você percebe, então, como que a tristeza ela pode fazer uma enorme diferença na vida de uma pessoa quando está triste? E aí, uma coisa muito importante para a gente lembrar agora é que a tristeza ela é diferente da depressão. Existem diferenças. E a tristeza também é diferente da amargura. Veja, a tristeza... Boa tarde, da Paraíba, muito bem-vinda, bom demais tê-la aqui conosco, bom demais. Olha, a tristeza e a amargura. A tristeza é considerada uma emoção humana, normal e passageira. Tristeza, como falamos no início. Já a amargura, ela é um sentimento de tristeza profunda e duradoura, com angústia, rancor e murmuração. Olha a diferença. E agora, a diferença, você deve estar perguntando, mas e aí, qual que é a diferença de tristeza e depressão? É muito bom também a gente trazer à memória isso,
porque isso vai nos ajudar a chegar no fim dessa conversa nossa aqui. Olha, tristeza. A duração da tristeza, normalmente, é uma duração temporária. Já a depressão, não. A depressão, ela vai semanas, meses e até anos. A ideia na tristeza não tem, é improvável que tenha ideação suicida. Já na depressão, não. É comum que se tenha isso. Aquele desejo de suicídio. A tristeza é um sentimento normal do ser humano. Já a depressão, ela pode ser uma doença e pode piorar com o tempo. É muito importante porque, veja, se nós... Qual que é o seu nome? Arte da Flor. Se nós precisamos aprender a lidar com a tristeza, logo quando a tristeza chega na nossa vida. Ó, eu não sei se é só aqui pra mim, que hora ou outra eu estou triste. Mas se a tristeza chega aí na sua casa também, uma coisa que nós precisamos aprender é a lidar com a tristeza quando ela chega. Nós não podemos, como estamos falando aqui, como a tristeza é algo temporário, normalmente, ela vem e vai, ela não fica, porque quando ela fica e vai ficando, ela pode se tornar uma depressão. Então, nós precisamos aprender a lidar, porque se o nosso coração estiver triste, como falamos no início, o nosso semblante vai denunciar. E aí Carla Cristina, muito bom, muito bom. Se nosso coração estiver triste, que joia! Com a tristeza e a solitude, elas andam junto. Muito boa a sua colocação. Quando a gente está triste, nós não iremos alcançar aquela elegância na imagem. E até o nosso comportamento vai ficar comprometido. Você concorda com isso? Então, veja, a tristeza, como a gente está falando aqui, para nós lembrarmos a diferença entre tristeza e depressão, a tristeza, ela tende a melhorar com o tempo. Já a depressão, não. A depressão, ela pode piorar com o tempo. A tristeza, ela tem um fator causal, como, por exemplo, as adversidades da vida. Olha, às vezes você está aí muito bem e, de repente, alguém fala uma coisa para você. E aquilo lá te deixa profundamente triste. Assim, do nada. Ou, às vezes, você está super bem, mas aí você vê alguma coisa, alguma situação. Ou você se lembra de alguma coisa, alguma situação. Olha, por exemplo, se você já perdeu um ente querido e você pode estar super bem e de repente você se lembra daquele ente querido e de uma situação que vocês viveram e tal, aquilo lá pode te deixar triste por alguns momentos. Tá vendo? Então, assim, hora ou outra, a tristeza chega. Fica à vontade, eu vou deixar salvo aqui, viu, Vanilde? Eu vou deixar salva a live aqui para depois, se você quiser assistir. Vale a pena, vale muito a pena. Então, a tristeza, ela tem como fator causal as adversidades da vida. Já a depressão, o ambiente pode ser um fator causal. A falta de produção de substâncias cerebrais, olha só. A personalidade talvez seja também até um fator causal da depressão. Uma predisposição genética, acontecimentos traumáticos, estresse físico e psicológico também podem causar, opressão maligna também pode causar a depressão. São vários fatores. E a intensidade, quando a gente fala de intensidade da tristeza, olha, ela pode não afetar nossa produtividade. Ou seja, o que significa isso? Que a gente pode continuar fazendo nossas tarefas básicas do dia a dia, mesmo estando tristes. Pode. Agora, já a depressão, o sentimento, ele afeta a vida constantemente, completamente. Então, se uma pessoa tá depressiva, efetivamente, a saúde dela é afetada, o trabalho, os relacionamentos, a família, a vida social e até a vida espiritual. Olha só como é que é. Então, vale considerar que
quando a tristeza chega, se ela não é tratada, ela pode vir a se tornar uma depressão. E a tristeza pode vir a se tornar uma amargura. Então, é de salutar importância que nós aprendamos a lidar com a tristeza, assim que ela chega. Nós não podemos deixar a tristeza alojar no nosso coração, entende? Faz sentido para você? Olha, então nós vamos agora analisar um episódio lá do profeta Elias. Você já leu na Bíblia sobre o profeta Elias? Está lá em 1 Reis 18 e 19, para que nós possamos aprender com ele, com o que ele viveu. Nós vamos ter a chance agora de aprender um pouco mais a saber o que fazer quando a tristeza chegar. Presta atenção, porque isso é super importante. Super importante, salutar mesmo. Olha, então, eu vou tentar aqui resumir de uma forma breve, mas eu sugiro enfaticamente que se você tiver Bíblia, você possa abrir nesses 2 capítulos de 1 Reis, os capítulos 18 e 19, e você possa lê-los. É, assim, muito interessante mesmo, essa situação que ele vive. Veja, ele está ali, quando Elias está ali, quando começa o capítulo 18 de 1 Reis, se você abrir a sua Bíblia, você vai ver. Quando começa o 1 Reis, capítulo 18. Aqui vai mostrar que Elias, ele vai começar um embate com os profetas de Baal. E eles vão ali, como se fosse uma Olimpíada. Vamos dizer, nós vamos parafrasear aqui esses 2 capítulos, assim, da seguinte forma. Elias havia se preparado em diversas formas na sua vida para aquele momento, o momento de enfrentar os 450 profetas de Baal. Nós podemos chamar, então, vamos chamar esse evento de Olimpíada Samaritana de 850 a.C. Elias era o único membro da sua equipe. Mas ele estaria enfrentando 450 competidores da seleção de Baal. Parecia impossível, não é? Eles iam se enfrentar num momento lá no Monte Carmelo, como se fosse o lugar, o Monte Carmelo. Eles iriam se enfrentar para ver quem era o verdadeiro Deus. Quem iria... O enfrentamento deles aconteceria da seguinte forma: quem conseguiria, sem fogo, sem nada, montar ali um altar, e qual Deus verdadeiro? Quem seria o Deus verdadeiro? Aquele que acendesse o altar sem ter fogo nenhum ali. Então esse era o grande desafio deles. E aí havia Elias, né? Parecia impossível vencer os 450 profetas. Era ele contra 450 profetas. Ele havia já passado por diversas provas antes. Diversas provas. Ele havia conseguido parar a chuva por mais de 3 anos. Ele havia conseguido sobreviver por meses apenas com um bocado de farinha e um pouco de azeite. Mas nada se compararia do tudo que ele havia vivido, não iria se comparar jamais com o que ele estaria a postos para viver. Nada. Então Elias, ele não aparentava nenhum nervosismo. Ele estava ali, ele de uma equipe, 450 profetas da outra equipe, mas Elias estava ali pleno. Como diríamos hoje em dia, ele estava pleno. Enquanto ele aguardava os outros lá, os competidores dele, eles estavam lá tentando acender o fogo lá.
Ou seja, eles estavam ali orando ao Deus deles, pedindo para que esse Deus acendesse o altar deles. Enquanto Elias estava ali aguardando esse processo, ele estava pleno, não estava demonstrando nenhum nervosismo. Aí, como eles estavam se demorando demais nesse processo aí lá pelas 12 horas, meio-dia, Elias, ele não resistiu. Ah, olá, boa tarde. Elias não resistiu e começou a zombar dos seus competidores. Olha o que ele falou. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Gritem mais alto, porque eles estavam lá gritando, se cortando, fazendo sacrifícios para ver se o Deus deles, Baal, os ouvia e mandava fogo e acendia o altar. Aí Elias não resistiu, começou a zombar deles. Aí falou assim, olha, vamos ver, gritem mais alto. Baal é o seu Deus, mas pode ser que ele esteja meditando, ou que ele esteja viajando, ou então que ele esteja ocupado, ou até que tenha ido tirar uma soneca. Gritem mais alto. Talvez ele esteja, o seu Deus não esteja nem escutando vocês. Ele começou a zombar. Aí os profetas chegaram a um ponto que eles pararam, porque de fato o Deus deles não os ouviu. E aí chegou a vez de Elias. E aí Elias, então, olha o que Elias faz. Lembra que a gente falou, ele estava lá tranquilíssimo, sem nenhum nervosismo aparente? Ele não perdeu a chance de chamar a atenção de todos. Olha o que ele faz. Elias, ele pediu para que as pessoas buscassem quatro cântaros de água, ou baldes. A gente talvez poderia traduzir como baldes, algumas coisas, um balde grande, talvez. Aí Elias fala assim, olha, vocês vão lá e busquem 4. E molhem esse altar de cima e embaixo. E deixa a água escorrer em toda a madeira, em tudo, ao redor. Faça isso. Depois, eles foram lá e atenderam o pedido de Elias. Aí, como Elias era um homem de muita postura, e eu diria até fé, ele pediu para que eles fossem lá e fizessem isso por uma segunda vez, e depois fizessem a mesma coisa por uma terceira vez. Ou seja, o altar que Elias havia construído estava encharcadíssimo, de alto a baixo encharcado, e lá o rego, lá tudo ao redor cheio de água. Cheio de água. Quando então ele percebeu que o altar estava assim, bastante encharcado, aí então o que Elias faz? Ele ora e clama ao Senhor Deus Todo-Poderoso que atendesse ao seu pedido e consumisse com fogo aquele altar. E o que acontece? Deus manda fogo do céu. Deus manda fogo do céu. Apesar daquele altar estar encharcado, as madeiras encharcadas, tudo super molhado, o fogo consome o altar plenamente. E aí, Elias vive essa experiência tremenda ali na frente de todo mundo. Porque não eram só os competidores que estavam ali. Estava ali também muito o povo da região estava ali, assistindo aquela competição. E o que aconteceu? O povo viu aquilo ali e eles ficaram com os rostos, assim, imagina como que eles ficaram atônitos, quando viram aquele milagre acontecendo. O nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, mandando fogo do céu para consumir aquele altar encharcado. E aí, como que eles estavam? Com tremor e temor, eles começaram a adorar ao Deus de Elias.
Lembra que estava havendo uma competição? Os 450 profetas do Deus Baal estavam competindo com Elias, o único competidor que era do Deus vivo. E aí, quando o milagre acontece e Deus manda aquele fogo dos céus, o que acontece? Todo o povo, com tremor e temor, começa a adorar o Deus vivo. Olha só o que aconteceu. E aí, digamos assim, que com a medalha no peito, Elias, ele manda executar os 450 adversários. Boa tarde, seja bem-vinda. Nós estamos falando sobre a tristeza. E para isso, nós começamos agora a contar um breve resumo do profeta Elias, o que ele viveu lá nos capítulos 18 e 19 de 1 Reis da Bíblia. Então, uma vez que ele tinha ganhado a competição, Elias então manda executar os 450 adversários dele. E aí não parou por aí. Elias deixou o Monte Carmelo, lá onde estava havendo a competição, e correu uma maratona de 38 quilômetros de volta para a sua cidade, para a cidade de Jezreel. Antes que chegasse uma grande chuva, sinalizando o fim da seca. Porque lembra que ele tinha feito? Ele tinha falado, profetizado, que já tinha mais de 3 anos sem chuva. Grande dia na vida de Elias, não é fato? Não é? Ele viveu uma experiência, assim, incrível. Você pode imaginar essa experiência? Que coisa tremenda. Elias orar e Deus responder e mandar fogo do céu fazendo aquele milagre lá na frente de todo mundo. Que grande dia que Elias viveu. Naquela mesma noite, já deitado em sua cama, nós podemos imaginar que Elias estava ali desfrutando de muitos sentimentos que acompanhavam essa grande vitória. Faz sentido? Quando você passa por uma situação assim de grande alegria, vitória, quando você vai deitar e você põe a sua cabeça no travesseiro, aquilo fica passando na sua cabeça, não é verdade? Você fica lembrando dos detalhes, do que as pessoas falaram, de como que aconteceu. Certamente isso estava acontecendo lá com Elias. Ele imaginava que aquela situação poderia significar não somente para ele, mas para todo Israel, algo assim diferenciado. Seria uma nova era para Israel depois desse evento? Tudo mudaria agora? Será? Os falsos profetas estavam mortos e a mantenedora deles, a principal mantenedora, a rainha Jezabel, devia estar, ele imaginando, né? Devia estar arrumando as malas para fugir de volta para Sidom, a outra cidade. Ele devia estar lá conjecturando, imaginando isso, diante desse momento que ele acabara de viver. E aí foi justamente nessa hora que chegam algumas pessoas à casa dele, lá onde ele estava, e um trouxe um recado, ou seja, trouxe uma cartinha, vamos dizer, da rainha Jezabel. Ele estava lá, e aí ele pensou de repente, opa, esses mensageiros lá do palácio de Acabe, de repente estão me convidando para uma cerimônia de celebração. Mas não, o que aconteceu foi que o mensageiro lá do palácio do rei Acabe veio trazer uma carta, um recado da rainha Jezabel. Ela não estava se preparando para fugir de volta para Sidom. Olha o que ela manda dizer ao profeta Elias. Fala o seguinte, olha, na verdade, ele entregou para ela, o recado era que ela iria caçá-lo e ela iria matá-lo. Ele estava correndo risco de morte iminente. Esse foi o recado, mandado pela rainha
Jezabel, depois que ela soube que os 450 profetas dela, lá do Deus dela, haviam sido executados. E qual você acha que foi a reação? Qual você acha que foi a reação do profeta Elias diante desse recado? Olha, ele acabara de viver um momento especialíssimo. Boa tarde. Ele acabara de viver um momento especialíssimo na vida dele. Ele venceu uma batalha pelo poder de Deus. Deus agiu poderosamente. Ele viu o poder de Deus de perto. Ele acabara de vencer essa batalha. E qual foi a reação dele diante desse recado da rainha Jezabel? Ela mandou dizer que ele estava correndo risco de morte, que ele estaria vivo, ele estaria morto em breve. Esse foi o recado da rainha Jezabel para ele. Qual foi a postura dele? Com essa carta da rainha, o profeta Elias começa a viver uma crise de tristeza, desânimo, até caminhando para uma depressão. Isso foi o que aconteceu com o profeta Elias. Você acredita? Acredita nisso? Ele acabara de vencer a competição. Ele acabara de ver o poder de Deus sendo manifestado. E agora está ali vivendo uma crise de tristeza, desânimo, até assim em direção à depressão. Olha só que coisa. Agora, quando nós lemos essa história, lá em 1 Reis 18, 19, parece até difícil acreditar que como que alguém poderia, quando a gente está lendo lá cada versículo, a gente pensa como que poderia alguém passar tão rapidamente da euforia da vitória para a tristeza, o desânimo da derrota, literalmente. Como? Como poderia? Me diga aqui, você já passou por alguma situação como essa, que você vai de uma euforia, de uma alegria, de um momento de vitória, para um momento de tristeza, desânimo, como se fosse uma derrota total? Você já passou disso? Assim, rapidamente, de uma coisa, de uma emoção para outra? Foi o que Elias viveu. Ele passou assim, desse jeito. Boa tarde. No entanto, infelizmente, isso acontece com a grande maioria de nós. Se não todas nós, a grande maioria de nós pode viver isso. Sair de uma emoção, como ele saiu, para ir para outra antagônica. Antagônica. Qualquer um de nós pode viver isso. Infelizmente. Olha, de uma maneira fácil, nós perdemos as perspectivas corretas sobre as situações em que nos encontramos. Me diga aqui, você já perdeu em algum momento a perspectiva correta da situação que você está vivendo? Já perdeu em algum momento? Isso estava acontecendo com Elias. Ele perdeu a perspectiva correta do que ele estava vivendo. O que acontece? Nós esquecemos de quem realmente somos. Quem nós somos? Vasos de barros, servos humildes, homens e mulheres resgatados pela graça imerecida de Deus, vestidos na justiça de Cristo Jesus, selados com o Espírito Santo da promessa. Ele perdeu completamente essa perspectiva. Nós perdemos de vista a grandeza da majestade, do poder e do amor do nosso Deus. Quão fácil é nós perdermos de vista essa grandeza do nosso Deus. E o amor e o poder do nosso Deus. Boa tarde. Quão fácil é. Achamos, então, que tudo está perdido. Me fala, ou não é assim? De repente, a gente perde de vista a perspectiva correta de quem Deus é, de como que Deus age, das promessas de Deus.
E aí parece que tudo está perdido. Isso estava acontecendo com o profeta Elias. Exatamente isso. A pergunta agora é, será que foi porque o profeta tirou os seus olhos do Senhor Deus, pensando que ele mesmo era o campeão daquela batalha? Que fora ele que vencera pela sua própria força aquela batalha? Será que toda a história sobre que ele estava vivendo era sobre ele e não sobre Deus? Será que isso estava passando pela vida de Elias? Olha, a gente não sabe. Mas aqui no texto não descreve em nenhum momento, essa atitude dele de se exaltar. Não descreve. É como se ele realmente tivesse visto o poder de Deus manifestado ali naquele altar e manifestado ali, e as pessoas adorando a Deus. Parece que ele não estava assim. Não descreve, não detalha. Mas lá no coração dele, quando ele chegou na casa dele, que ele estava lá, deitado sobre o travesseiro, nós não sabemos o que estava se passando, né? A gente não sabe. Mas aquele momento exato não demonstra, não está escrito aqui. Olha, uma coisa a gente sabe, se ele começou a ter o coração altivo assim, então uma rainha maquiada e idólatra ofuscou a sua visão do seu Deus, a visão dele do Senhor Deus. Se ele estava assim, exaltado, altivo, soberbo, naquele momento ali, a rainha veio e ofuscou completamente a visão dele sobre Deus. E uma coisa é certa, quando nós perdemos a perspectiva correta da soberania do nosso Deus, tudo fica escuro. Já percebeu? Você já percebeu que quando você perde a perspectiva correta de quem é Deus, os atributos de Deus, e você se esquece, assim, do que Deus já fez, quem é Deus, o que Ele pode fazer, tudo fica escuro. Foi o que aconteceu aqui. Já percebeu isso aí na sua vida? Como tudo fica escuro. O profeta Elias, ele perdeu essa perspectiva. Ele estava lá, saboreando a vitória, vamos dizer assim, tendo vivido um dia especialíssimo, e de repente ele perde a perspectiva. Que coisa, né? Que coisa. Isso é assim comigo e com você. Nós perdemos facilmente a perspectiva correta de quem é Deus. Aí tudo fica escuro. Tudo fica escuro. Você pode comprovar isso aí na sua vida? Lá em Tiago, no livro de Tiago 5,17, o Tiago escreve assim, que Elias era homem semelhante a nós. Então, significa que todos nós podemos nos identificar com ele, com o profeta Elias. Todos nós podemos nos identificar com ele. Olha, nós vemos Elias vencendo os profetas de Baal e em seguida o vemos batendo em retirada com medo da rainha Jezabel. Como pode? Mas está dizendo que nós somos como Elias. Elias era homem como nós. Então, significa que nós podemos vencer num momento e no momento seguinte nós podemos estar batendo em retirada, com medo, com tristeza, com desânimo, com angústia por causa de alguma coisa. E assim a tristeza chega. É assim. É ou não é verdade? Me fala se isso não é real aí. Nós percebemos os sintomas da estafa ou estresse em Elias. E como podemos lidar com a tristeza e o desânimo gerados? Nós percebemos isso aqui. Quando perdemos a perspectiva correta sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre o nosso lugar
no plano eterno de Deus, nós somos logo acometidos pela tristeza e pelo medo. É ou não é verdade? Me diga se isso não é real aí, na sua vida também. Elias se sentiu assim. E por isso fugiu. Sabe qual foi a atitude de Elias após receber o recado da rainha Jezabel? Ele fugiu. Ele simplesmente foi para o deserto. Ele foge. Tamanha a tristeza e o medo e, assim, tamanha a mudança de emoção nele. Ele deixa tudo e todos e foge, literalmente, está lá em 1 Reis 19, verso 3. A fuga, muitas vezes, é uma consequência natural para uma pessoa triste e desanimada. E temerosa também. É ou não é? A pessoa não tende a fugir? Fugir das situações, fugir do trabalho, fugir da interação social e ficar isolada? Pois ele fez isso. Dificuldades, conflitos, problemas financeiros, críticas e sonhos não atendidos podem gerar em nós tristeza e temor quanto ao futuro, e logo o nosso pensamento será o quê? Nós precisamos desistir. Não é real? Isso não é real aí na sua vida também? Desistir de lutar parece razoável diante de uma situação de estresse e tristeza. Uma solução assim bem plausível, desistir de lutar. Mas quem desiste demonstra o quê? Quem desiste num momento como esse demonstra o quê? Egoísmo. Egoísmo. Quem desiste de lutar demonstra egoísmo. Você já percebeu isso? Já percebeu? Elias fugiu para salvar a sua própria vida. Mas se esqueceu que a vida de muitas pessoas em Israel estava ali, em jogo. Olha só. Ele desistiu. Desistir significa tomar o caminho mais fácil. É ou não é verdade? Mas nesses momentos de tristeza, a pessoa se esquece de tudo quanto Deus já fez por ela. E também daquelas pessoas que estão à sua volta, aquelas pessoas que o amam e o apoiam. A pessoa se esquece completamente de tudo que Deus já fez, de quem Deus é, do que Deus pode fazer, e ela toma a decisão mais fácil, que é fugir. É ou não é real isso? Me diz se você já viveu isso. Boa tarde. Olha, vamos ver aqui rapidamente, lá em 1 Reis 19, como que o discurso e as ações de Elias revelam a tristeza e o desânimo na vida dele. Se você tem a Bíblia, abre a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Boa tarde. Olha só que interessante como que revelam aqueles sintomas que nós listamos no início da live. Olha como que isso aqui aparece aqui, nesse capítulo 19. No verso 3, fala que ele temeu, o medo, temendo, pois Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi para Berseba, que pertence a Judá. E ele deixou até o próprio servo dele, o moço Eliseu, que andava com ele. Ele deixou até Eliseu e fugiu. Então nós percebemos o medo aqui no verso 3. No verso 3 fala também, a gente vê a fuga e o isolamento que ele buscou. No verso 3 e 4 mostra uma irracionalidade de Elias, porque ele fugiu para salvar a própria vida. Depois disso, ele pediu para si a morte, quando ele chegou lá em Berseba. Olha só o que aconteceu. Lá no verso 4, ele se compara com os antepassados. No verso 5 aqui, mostra que ele estava exausto.
a exaustão física. Lá nos versos 4, 10 e 14 de 1 Reis 19, mostra uma autocomiseração. A pessoa que está ali naquele estado de tristeza, desânimo, indo para a depressão, na maioria das vezes tem dó de si mesma, ou seja, autocomiseração. Nos versos 10 e 14, a gente vê o egoísmo dele, porque ele foge para salvar a própria vida e nem atina para o povo, para todas as pessoas que estavam ali com ele. Olá, boa tarde. Nós percebemos aqui com Elias o cansaço, o cansaço e o desgaste da vida e da batalha espiritual também podem gerar estresse e tristeza. Então, ele não estava só ele não estava só abalado com aquele recado que ele havia recebido. Mas a gente vê que o cansaço físico, mental, o desgaste que talvez ele tenha tido lá naquela competição, a batalha espiritual que certamente ele viveu lá naquela competição, até que Deus mandou fogo do alto lá. Tudo que ele passou por lá pode ter sido exatamente e pode ter gerado o estresse e a tristeza. Os dias antes, é interessante a gente salientar que os dias antes e logo depois da sua confrontação com Jezabel, com a rainha Jezabel, foram marcados por intensa atividade e viagens. Olha só como que ele fez, o que ele fez? Elias havia viajado de Sarepta, uma cidade, para Samaria, aproximadamente 130 quilômetros. Depois, ele viaja de Samaria para o Monte Carmelo, lá onde foi a competição, mais ou menos 56 quilômetros. Depois do Monte Carmelo para Jezreel, 38 quilômetros. Depois de Jezreel para Berseba, aproximadamente 155 quilômetros. E de Berseba para o deserto, 30 quilômetros. Ou seja, ele havia andado ali, percorrido 400 quilômetros a pé. A pé, literalmente. Então, foi uma maratona que ele havia vivido. E detalhe, aqui o texto fala, em Tiago fala, nós somos semelhantes a Elias. Elias é semelhante a nós. Nós vivemos vidas agitadas e atribuladas também. Podemos dizer que Elias perdeu a perspectiva sobre a natureza de Deus, do homem e do seu ministério como profeta e representante de Deus. E como também isso acontece conosco. Diante das tribulações, da nossa vida agitada, das demandas muitas vezes impossíveis na nossa vida, e nós ali naquela correria tentando dar conta de tudo. Então o que acontece? Muitas vezes nós perdemos a real perspectiva de quem é Deus, de quem nós somos, de como que é o nosso chamado. Deus tem um chamado para cada um de nós. Nós perdemos isso. E aí, em horas de grande aperto, tristeza, desânimo e até depressão, só há um remédio. Qual que é o remédio? Nesses momentos, quando a tristeza chega. Nesses momentos, como Elias aqui estava vivendo. Qual é o remédio? O verdadeiro remédio. Só há um remédio que se chama o nosso Deus. Só. Nada mais funciona. Você pode... Tem vários... Se você abrir a internet e procurar lá, o que fazer com a tristeza? Vão aparecer diversas coisas ali para você. Mas todas essas coisas, efetivamente, não funcionam. São paliativas se nós não buscarmos a verdadeira solução que está em Deus. É Deus que pode reverter essa situação. Precisamos nos encorajar e nos deixar sermos cuidadas pelo nosso Deus. Precisamos deixar que Ele, o nosso Deus, renove nossa perspectiva
sobre tudo, absolutamente sobre tudo. Porque a perspectiva de Elias sobre todas as coisas a perspectiva dele estava deturpada. Porque apenas quando nós olhamos as coisas pelo prisma de Deus e não pela nossa visão humana, como Elias estava olhando, quando a gente olha pelo prisma de Deus, apenas assim é que tudo volta a ter o real significado. Você já percebeu isso? É real. É real. Eu quero mostrar para vocês aqui de uma forma bem rápida como que o Senhor fez com Elias. Aqui no capítulo 19, que é onde nós estamos, 1 Reis 19, boa tarde, sejam bem-vindas. Aqui em 1 Reis 19, dos versos 5 a 10, o que Deus faz com Elias? Deus o deixa só. Então, quando Elias foge, quando Elias fugiu, não é que ele estava fazendo a vontade de Deus ao fugir, não. Ele literalmente buscou o caminho mais fácil para aquela tristeza, para aquele início de depressão, talvez, desânimo que ele estava vivendo. Ele buscou literalmente o caminho mais fácil. Não foi que Deus o mandou ir para o deserto, não. Mas como o nosso Deus é misericordioso, o que ele fez? Ele foi lá cuidar de Elias. O nosso Deus foi cuidar de Elias. O nosso Deus sonda os nossos corações. O nosso Deus vê o que se passa dentro de nós. E o nosso Deus foi lá cuidar de Elias, lá no deserto. Então, primeira coisa, aqui dos versos 5 a 10, fala assim que deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, Elias, porque ele estava cansado. E aí o anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olha, Deus manda comida para Elias. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Elias estava cansado, Elias estava triste e Deus foi ao encontro de Elias cuidar dele. Deus o deixou só. Aí o anjo voltou outra vez, tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor. O Senhor falou com ele. E lhe disse, que fazes aqui, Elias? Veja, Deus deixou Elias só, mas Deus cuidou dele. Mandou comida, mandou água, conversou com ele, falou com ele. Ele ficou lá andando sozinho 40 dias e 40 noites, até que ele chegou lá no monte de Deus. Lá na caverna, aí o Senhor fala com ele novamente. E aí ele responde, no verso 10, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Olha como ele estava triste, desanimado, com aquela promessa da rainha Jezabel de que ela iria matá-lo. E ele conversa com o Senhor e abre o coração para o Senhor ali. Olha só que coisa. Então, segundo ponto, Deus o ensinou a reconhecê-lo nas pequenas coisas. Então, Elias estava ali na caverna, no Monte Horebe, o monte de Deus, e Deus conversou com Elias. E ali, naquele lugar, na caverna, Deus o ensinou a reconhecer a Deus nas pequenas coisas. Veja os versos de 11 a 14. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte, perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante dele. Porém o Senhor não estava no vento. Elias está lá. É como se Elias estivesse lá na porta da caverna.
O Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. E Deus estava ensinando a Elias a reconhecê-lo, inclusive nas coisas pequenas e tranquilas, ou seja, num cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? O Senhor fala com ele novamente. Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, seu Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei, e procuram tirar minha vida. De novo, Elias fala de uma forma bem sincera e honesta com o Senhor. Mas ele percebeu que o Senhor estava ali, num cicio tranquilo e suave. E outro ponto aqui, Deus cuidando de Elias. Depois disso, Deus o recolocou no trabalho. E aí, disse o Senhor, nos versos 15 a 17, disse o Senhor a Elias: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azeel, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, a Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azarel, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Então, olha o que aconteceu. Aqui nesse meio tempo, depois que Deus o deixou só, aí depois Deus o ensina Eliseu a reconhecê-lo nas coisas pequenas e tranquilas. Deus conversa com Elias. Elias rasga o coração de uma forma honesta e sincera para Deus. E a partir daí, Elias já está sendo curado de toda tristeza e de toda angústia, de todo desânimo, a ponto de o Senhor virar para ele e falar assim: olha, agora volta e vai trabalhar. Vai lá ungir a Azael, rei da Síria, vai ungir a Jeú, rei de Israel, e vai ungir a Eliseu, profeta, no seu lugar. E Eliseu foi. E por último, nós vemos aqui que Deus fez Elias ver além de si mesmo. Olha só, a cura que veio do Senhor Deus. No verso 18, fala assim: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Então aí sim, Deus manifesta para Elias que não era só ele que tinha ficado. Porque vocês perceberam que tanto no verso 11, tanto no verso 10 quanto no verso 14, Elias fala para o Senhor: só eu fiquei, eu sou zeloso para contigo e só eu fiquei, estão tentando me matar. Aí depois que Deus manifesta a cura em Elias, depois que Deus fala para ele: agora você volta a trabalhar, aí Deus vira para ele e fala: olha, não tem só você. Deus manifesta para ele e mostra para ele que ele podia ver além de si mesmo. Ou seja, tem mais 7.000 pessoas, meus servos, que não se dobraram diante do Deus Baal. Então Deus manifesta aqui a cura no profeta Elias. E é assim que Deus quer agir na minha vida e na sua vida. Mas nós precisamos buscar na fonte correta. Quando chegar a tristeza, o que nós vamos fazer? Nós vamos buscar em Deus e deixar que o nosso Pai Celeste, amoroso,
cuide de nós. E buscar em Deus essa transformação. E buscar reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. E não continuar daquele jeito onde as perspectivas são todas bagunçadas por causa da tristeza, do desânimo. E nos achegarmos na presença do Pai. Então, qual que é a primeira atitude que nós precisamos ter? Quando a tristeza chegar, vamos buscar o socorro em Deus. Vamos buscar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela pode nos limpar de toda tristeza, de toda angústia, de todo desânimo. Nós vamos clamar a Deus para que haja essa transformação. Nós vamos clamar para que Deus intervenha na nossa alma, no nosso coração e buscar colocar de novo na nossa mente, no nosso coração, as perspectivas corretas de quem é Deus, de quem é Deus, o que Ele faz, as promessas dEle, a realidade dEle, para que essas perspectivas incorretas que chegam por causa das situações com as tristezas, saiam e haja a verdadeira cura, como Deus fez aqui na vida de Elias. Então, o que fazer quando a tristeza chega? Nós precisamos agir assim. Se desejamos ser mulheres elegantes por inteiro, por dentro no coração e por fora na imagem e no comportamento. Como falamos no início, um coração triste jamais vai deixar aparecer uma ai, que bom, glória a Deus, glória a Deus. Uma imagem elegante e um comportamento elegante. Então, nós não vamos deixar que a tristeza chegue e se aloje. Não podemos deixar. Nós não podemos deixar que a tristeza se aloje na nossa vida. Ela vai vir. A tristeza chegará a qualquer momento, por qualquer situação, por qualquer palavra, por diversas... As chegadas, as flechadas são diversas. Mas nós vamos agir crendo, assim como Deus fez aqui no profeta Elias. Ele vai fazer conosco, porque Ele é nosso Pai e Pai amoroso. O nosso Pai amoroso ama tanto o seu Filho Jesus Cristo e esse amor Ele estende até nós. Então, nós temos que lembrar que o nosso Pai amoroso, Ele estará cuidando de nós, assim como Ele cuidou do profeta Elias, mesmo quando estivermos tomando atitudes mais fáceis, como o profeta Elias tomou, de fugir. Ainda que nós tenhamos determinadas atitudes erradas, se nós buscarmos em Deus a solução, nós seremos curadas, nós estaremos revigoradas e prontas para continuar o nosso caminho. Amém? É assim que nós continuaremos seguindo. Se você não me conhece, eu sou Cristiane Noronha, mentora, consultora e palestrante, e o meu objetivo aqui é que todas nós sejamos cada dia mais elegantes por dentro e por fora. Vamos juntas? Deus te abençoe, excelente sexta-feira. Encaminha essa live, ela vai ficar gravada aqui e nós vamos colocá-la lá no YouTube também. Encaminha essa live para as pessoas que porventura estejam tristes. Se você conhece alguém que está triste, encaminha essa live para que ela possa aprender a lidar com a tristeza. Amém? Deus te abençoe. E tem um detalhe. Se você quer aprender mais a lidar com o seu coração, nós temos uma mentoria em grupo, poucas alunas, para aprendermos a lidar com o coração. A mentoria chama Tudo Começa no Coração. Venha participar. Se você deseja mais informações, clica no link da bio que nós enviaremos mais informações para você. Deus te abençoe, excelente sexta-feira, excelente final de semana. Vamos juntas! Muito obrigada pela participação de vocês. É uma bênção estarmos juntas. Obrigada, Karina. Muito obrigada. Deus te abençoe. Também abençoe todas vocês, a casa de vocês. Que vocês possam estar cada vez mais aprendendo a lidar com a tristeza. Assim como eu tenho feito.
eu tenho buscado aprender cada vez mais e não deixar que a tristeza se aloje na minha vida, nas nossas vidas. Amém? Grande beijo. Deus abençoe.